Oi galera, Davi Alves quem aqui fala e eu venho por meio desse vídeo fazer o resumo do 5º episódio da primeira temporada de Stranger Things. Continuando direto do episódio anterior, a gente percebe que depois que o Hopper consegue entrar dentro do laboratório, ele meio que se vê impedido de passar para um lugar onde ele queria ir, e ele derruba um homem no murro e enquanto isso pega a arma dele e encurrala o outro, e depois derruba o outro homem e consegue assim acesso ao cartão. Nesse meio tempo, o pai do Will, que até então tinha vindo para casa da Joyce, fala com ela sobre o Will. Hopper, de tanto andar, depois que ele consegue entrar pela porta, ele acha um quarto e vê um desenho, e ele pega o desenho que estava no quarto. Corta para os meninos falando do mundo invertido e sobre o Will estar lá, e conversando sobre esse lugar. Hopper, depois que ele acha o desenho, ele sobe por um elevador, esse que se fecha antes que os cientistas conseguissem pegar ele, e depois disso ele vê o portal que leva a pessoa do mundo real para o mundo invertido. Só que depois que ele chega lá no portal, ele é apagado por alguém. Jonatas, nesse meio tempo, chega em casa e conversa com o pai. E depois a gente vê a família do Mike se arrumando, junto com a família também do Will, para o funeral que ia acontecer do Will. E depois a gente vê algumas pessoas no funeral do Will e o pastor consolando os presentes. Vemos também aqui outra memória da Joyce com o Will desenhando. E depois disso o Hopper acorda em sua casa e começa a procurar alguma escuta. E ele acha essa na lâmpada. Corta para o povo escutando a ligação do povo da cidade de Hawkins. Nesse caso específico, a gravação que Eleven fez do Will. Uma coisa assim, que ela usou o poder para fazer com que a voz do Will fosse ali replicada fosse ali reproduzida no rádio, e eles meio que estão ouvindo isso. Corta para Jonatas e Nancy dizendo que vão matar a coisa, e aqui a gente vê a cena do papai, que é como a 11 fala, investigando a rádio queimada da escola. E depois disso a gente vê os meninos perguntando ao professor como faz para ir para um mundo invertido. Dão até o nome de Vale das Sombras. E o professor explica tudo, dizendo que para ir para lá é necessário um portal. Ele fala alguma coisa também sobre distorcer a gravidade. Vai ser abordado mais à frente. Os outros policiais vão falar com Hopper sobre alguns dos acontecimentos que tinham havido ali na cidade enquanto ele estava fora. Para você que não entendeu muito bem, depois que ele foi apagado, ele acordou no outro dia bem tarde, não foi ao emprego. Os amigos policiais dele, preocupados com ele, foram até a casa dele saber por que ele não foi ao trabalho. Esse é o contexto da cena. O ex da Joyce fecha o buraco que ela fez na parede com o machado, e os meninos planejam ir para o portal, pegando as suas bússolas, pois essas são guiadas por um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético que é o do portal. Steve vai falar com a Nancy tentando marcar o encontro, só que ela recusa e segue tentando aprender a usar um bastão, um taco, para o plano que ela tinha feito com o Jonatas, que já foi anteriormente citado. Joyce briga com seu ex por causa do seguro que ele queria e manda que ele vá embora. Nancy, enquanto isso, vai de encontro ao Jonatas, que está tentando atirar em umas latas e falha. Ele não consegue acertar nenhuma. Só que a Nancy consegue, e eles falam sobre a família da Nancy, que a mãe dela se casou com um homem porque ele tinha condição e os dois fizeram família infeliz, uma coisa assim. Isso vai ser abordado inclusive mais um pouco à frente do episódio, então é interessante se ater a essa fala da Nancy, que foi a Nancy que falou isso para o Jonatas. Hopper, depois do que foi descrito, liga para a casa da sua ex-mulher e descobre que ela tem agora um outro bebê. Depois disso, os meninos saem em busca do portal. E vemos outra memória da 11, agora na banheira, onde ela tenta encontrar o homem e até acha. Só que o canto em que ela está é interrompido quando ela vê a coisa que perseguiu Will e que a Joyce viu, que a Nancy viu também. E corta novamente para Nancy e Jonatas, que brigam por causa do que a Nancy tinha falado anteriormente. Principalmente por ela estar tentando ser uma outra pessoa por estar namorando com o Steve. O Jonatas diz isso para ela. Depois de muito andarem, Lucas percebe que a 11 estava mexendo com as bússolas. Hopper tenta achar algum grampo na casa da Joyce e diz a ela que o corpo era falso, o corpo do Will. Você deve assistir ao vídeo anterior para entender um pouco do contexto do que eu acabei de falar. Depois que Lucas descobre que a 11 estava afetando a bússola de alguma forma, os meninos brigam por causa dela e Lucas e Mike se agarram. Só que 11 joga Lucas contra um ônibus e ele fica desacordado. Depois o Lucas acorda e sai revoltado. E os meninos percebem que a 11 sumiu. Corta para Nancy e Jonathan na floresta, vendo um cervo machucado, quando eles decidem matar para tentar aliviar um pouco a dor do cervo, para que esse sofresse menos.
e do nada ele é puxado por alguma coisa. Eles até tentam achar ali algum rastro de sangue para saber o que puxou o bicho ou para onde ele foi, só que eles não acham nada. Nesse meio tempo, enquanto o Jonathan está procurando por um lado e a Nancy por outro, a Nancy vê um buraco no tronco de uma árvore e entra nesse, mesmo que o Jonathan não estivesse próximo nesse momento. E acontece que o buraco era um portal para o mundo invertido, e ela lá vê o bicho. Gente, eu sempre vou me referir a coisa como bicho, porque eu não sei falar o nome do personagem do jogo de D&D. Assim como também o nome do jogo de D&D. Eu não sei pronunciar muito bem, eu acho que a minha dicção não é tão boa para me falar esses nomes. Eu acho que eu não consigo falar esses nomes direito. Então, talvez eu consiga falar, mas com uma dificuldade muito grande. Mas você tem um incômodo porque eu não falo o nome dos bichos, né, dessas coisas, peço que você, por favor, coloque nos comentários para mim tentar mudar isso da melhor maneira possível. Outro motivo também pelo qual eu não falo o nome é porque o nome da série é Stranger Things. E eu tenho dificuldade também de falar, mas eu faço um esforço e eu acho que eu consigo. Que traduzindo é coisas estranhas. Então meio que essas coisas e falar deles desse jeito remete à tradução ou ao próprio nome da série. Mas, mais uma vez, eu peço que você, caso queira que eu fale, deixe aí nos comentários essa sugestão. Voltando agora para Nancy, que vê o bicho e dá um grito pelo Jonatas, e ele fica ali meio perdido, tentando achar onde ela tá, porque afinal ela tá no mundo invertido, não tem como ele ver ela. E a câmera novamente volta a mostrar a abertura do portal na árvore e o buraco se fechando lentamente, e o episódio acaba. Se você gostou do resumo, não se esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que também gosta da série Stranger Things. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.